Fala meus queridos, tudo certo? Hoje nós iremos entender como funciona a prisão em flagrante no processo penal. Vamos compreender seu conceito, conhecer as diferentes espécies e compreender o procedimento que é adotado até o auto de prisão em flagrante. Antes de mais nada, vale destacar o que estabelece o artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Portanto, pessoal, assista esse vídeo até o final para entender de maneira bem detalhada e bem simples a prisão em flagrante. E nós vamos iniciar pelo conceito. A prisão em flagrante ocorre quando o indivíduo está cometendo a infração penal ou acaba de cometê-la. Então qualquer cidadão ele tem o direito de realizar essa prisão, enquanto as autoridades policiais e seus agentes são obrigados por lei a efetuar essa prisão, conforme estabelece o artigo 301 do Código de Processo Penal. E quanto às espécies de prisão em flagrante, é necessário a análise dos incisos do artigo 302. E basicamente nós dividimos os tipos de prisão em flagrante em flagrante próprio, em flagrante impróprio ou flagrante presumido, ou também chamado como ficto. O flagrante próprio ou real ocorre quando o indivíduo está cometendo a infração penal, como por exemplo alguém que está disparando contra a vítima, ou quando o agente acaba de praticar a infração penal e é encontrado no local dos acontecimentos como um indivíduo que é descoberto no local do crime com a arma ainda em mãos. E esse tipo de flagrante está presente no artigo 302, mas nos incisos 1 e 2. O flagrante impróprio, presente no artigo 3, também chamado de quase flagrante, ocorre quando o agente é perseguido imediatamente após a prática da infração penal, em circunstâncias que levam a presumir que ele seja o autor dos fatos. Portanto, é uma situação típica de perseguição policial. Então, se você quiser lembrar do que é flagrante impróprio, lembre da perseguição policial. Já o flagrante presumido ou ficto está presente no inciso 4 do artigo 302 e configura-se quando o agente é encontrado pouco depois com instrumentos, com armas, objetos ou documentos que indicam ser ele o autor dos fatos. Note que não há qualquer tipo de perseguição policial aqui, ou seja, o agente é localizado com os objetos que façam presumir ser ele o autor do crime. Por exemplo, ocorre um roubo de carro e minutos depois, sem qualquer perseguição, policiais descobrem em abordagem padrão que aquele veículo é oriundo de roubo ocorrido minutos antes, sendo possível a prisão em flagrante na modalidade presumida ou ficta. Tá bom? E estas são as três categorias legais resultantes da prisão em flagrante, mas existem outras espécies relacionadas ao flagrante que merecem uma análise mais detalhada, mesmo não possuindo previsão no artigo 302, em específico do CPP. E a primeira dessas espécies é justamente o flagrante provocado ou preparado. Nesse tipo de flagrante, pessoal, o agente ele é instigado, é induzido, digamos assim, a cometer uma infração penal. No mesmo momento, aquele que induz toma todas as providências para que o crime não chegue à sua consumação e seja realizada a prisão em flagrante. Então nós estamos diante de um flagrante inválido, conforme entendimento da própria súmula do STF, número 145. Olha o que diz a súmula: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então essa é uma das espécies de prisão em flagrante que não está previsto lá no artigo 302. E a próxima é o flagrante esperado. Nessa situação, é muito comum em operações policiais que já estavam investigando o acusado e ficam ali à espreita para efetuar a prisão no momento em que consumar a infração penal. E esse tipo de flagrante é considerado válido, o flagrante esperado, pois os policiais eles não instigaram o indivíduo a cometer o crime. Eles apenas aguardaram sua ação para efetuar a prisão simultaneamente à execução do ato. Beleza? Outra espécie de flagrante é o flagrante forjado. Nessa situação, como o próprio nome já sugere e deixa bem claro, trata-se de algo que não apenas é ilícito, mas também é criminoso. No flagrante forjado, o agente é vítima de abuso de autoridade, uma vez que os agentes da lei criam uma situação probatória que está completamente em desacordo com a legalidade, caracterizando a prática de um crime. E um exemplo disso seria quando policiais plantam drogas na residência de um traficante conhecido para justificar a sua prisão em flagrante.
Então estamos diante ali de um flagrante forjado. Antes de irmos para a próxima espécie de flagrante, eu gostaria de saber se você está gostando do vídeo. Se a resposta for sim, peço a sua humilde inscrição, não vai lhe custar nada e vai me ajudar demais. E claro, você vai receber uma notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Lembrando que tem vídeos novos toda semana, tá bom? E pessoal, o flagrante retardado é a nossa próxima espécie e última também, que nada mais é do que quando o agente busca realizar a prisão no momento mais propício para a produção de provas. Ele retarda ali aquela prisão em flagrante. Ocorre muito em casos envolvendo organizações criminosas e tráfico de drogas. O objetivo aqui é identificar o maior número possível de criminosos, adiando um pouco o momento ali do flagrante para o momento considerado ali ideal. Ou seja, seria o caso da não intervenção imediata da polícia em relação a pequenos traficantes que estão comercializando algumas porções de drogas, aguardando o momento em que esses traficantes se encontrarão com os líderes do tráfico para entregar o dinheiro proveniente do comércio ilícito. Nesse momento, aí sim vai ser efetuada a prisão de todos os envolvidos e apreender as drogas também nessa situação. Então esse tipo de flagrante ele está previsto tanto no artigo 53, inciso 2 da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, bem como no artigo 8 da Lei 12.850 de 2003, que é a Lei de Organizações Criminosas, sendo, portanto, perfeitamente possível e válido. E vamos agora seguir para o procedimento adotado na prisão em flagrante. No que diz respeito a esse procedimento e à formalidade do auto de prisão em flagrante, é importante mencionar a inovação trazida em 2016, estipulada lá no artigo 304, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que diz o seguinte, da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o menor, e o nome e o contrato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Então, dessa forma, é necessário designar eventual responsável para os devidos cuidados destes enquanto durar a prisão do agente. E outro ponto a se considerar ao efetuar a prisão em flagrante é a comunicação imediata para as pessoas mencionadas no artigo 306, assim como informar o local onde o detido se encontra. E é crucial também observar o prazo de 24 horas, entendido como o período abrangido pela expressão imediatamente, conforme estabelecido no mencionado artigo 306, para comunicar a prisão ao juiz. E esse prazo, pessoal, leve em conta também o dispositivo do artigo 306, parágrafo 1º, que determina que o delegado de polícia tem igual 24 horas para encaminhar o auto de prisão em flagrante. E posteriormente, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz ele pode optar por uma das 3 medidas mencionadas lá no artigo 310. Quais são essas 3 medidas? Ele pode relaxar a prisão em caso de prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva e conceder a liberdade provisória com ou sem fiança. Beleza? E nós temos ainda algumas novidades trazidas pelo pacote anticrime. E eu acabei de citar o artigo 310, e justamente ele recebeu algumas novidades provenientes do pacote anticrime, que estão dispostas nos seguintes parágrafos desse dispositivo. Eu aconselho de verdade a leitura detalhada do dispositivo. Caso você queira acessar todo esse conteúdo que eu estou repassando aqui para você, acesse o primeiro link da descrição ou então o comentário fixado, que você vai ser redirecionado para o nosso blog, destrinchandodireito.com, e lá vai ter um conteúdo bem completo sobre prisão em flagrante, assim como o link para você ir direto para o pacote anticrime e as atualizações legislativas que eu aconselho a leitura, tá bom? E trazendo o que é mais relevante, nós temos a possibilidade de conceder liberdade provisória nos casos do artigo 23, ou seja, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal, logo após a lavratura do auto de prisão em flagrante. Além disso, o legislador ele vedou a possibilidade de liberdade provisória nos casos de reincidência, integrante de organização criminosa, armada ou milícia e portador de arma de fogo de uso restrito, no sentido de que há uma periculosidade real para que o autuado continue livre em sociedade. Importante observar também a questão da audiência de custódia. Somente pode deixar de fazer a audiência no prazo legal se houver alguma justificativa idônea ou plausível para isso.
Por exemplo, nas comarcas de difícil acesso, que não existe juiz titular para decidir no prazo legal ali estabelecido em lei, beleza? Então, pessoal, eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe o seu comentário e acesse o conteúdo completo em nosso blog. Vou deixar o link na descrição e também fixado nos comentários. Um forte abraço e até breve. Valeu!